Boa noite, Guilherme, Vitor, Hilda. Sejam todos bem-vindos à nossa imersão Fitoterapia 10x. Eu vou fazer a apresentação e no final a gente abre para as perguntas, ok? Eu sou a doutora Isa, criadora do método FitoClean, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode mudar completamente a forma com que você atua na área da saúde. Mas antes, me respondam com sinceridade. Quem aqui sabe o que é fitoterapia? Quem aqui conhece, mas na hora de prescrever dá aquela travada, aquele medo de errar ou de não ter respaldo suficiente? Você não está sozinho, nem sozinha. Essa insegurança é mais comum do que você imagina. Talvez você já tenha escutado falar sobre fitoterapia, não é? Talvez até já tenha feito algum curso, visto algumas fórmulas, anotado algumas plantas interessantes, mas na hora de aplicar com o paciente real, você travou, não é? Eu falo isso e não se sinta inferior, porque eu coordenei 4 especializações presenciais e a maioria dos profissionais não sabiam prescrever. Muitos ficam em dúvida sobre a dose, a forma de uso, o tempo de uso, ou até mesmo se pode ser prescrito para aquele paciente. A mente te joga 1000 perguntas, não é? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu tenho respaldo para isso? Será que eu vou acertar? Se você sente assim, saiba que isso é mais comum do que você imagina. E não tem nada de errado com você. Na verdade, é que ninguém te mostrou o caminho prático com segurança, com um método claro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Só um minutinho que eu vou fechar aqui a porta para me apresentar os slides. Então, a insegurança na prescrição é muito comum. Vocês não têm ideia. Muitos profissionais não sabem como prescrever, qual a concentração de cada planta, por conta justamente disso que eu acabei de falar. A falta de um método. E hoje eu vou te mostrar um novo caminho, como você pode prescrever com segurança, mesmo sem ter especialização. Fazer você acreditar que a fitoterapia integrativa é a chave para transformar sua atuação na saúde e te mostrar como aplicar isso de forma prática, ética e com retorno real. E, por isso, eu vou abrir contigo aqui os bastidores do meu método. O método FitoClean, um método que nasceu
de mais de 20 anos de prática clínica, muito estudo científico, e eu sempre prezo pelas plantas que já têm evidências que sustentam a prática clínica. Também os resultados clínicos, eficácia comprovada com pacientes reais. Porque quando se fala em plantas medicinais, a população sabe muito mais do que os prescritores e acha que pode sair usando qualquer planta. Vocês não imaginam o quanto de informações que chegam aqui. Doutora Isa, eu posso usar essa planta? Eu posso usar essa? Plantas que ainda que tem até estudo de toxicidade e a população utiliza. Então, nos próximos minutos, o meu objetivo é simples: mostrar como o método Phytoclean pode transformar a sua atuação e você vai conseguir aí enxergar o que você ainda não sabe e atuar na saúde para ter a transformação que você merece. Nos últimos anos, eu tive o privilégio de atender mais de 6.000 pacientes, formar mais de 2.500 alunos no Brasil e no exterior. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, eu comecei como muitos de vocês. Eu comecei com medo, insegurança, sem saber por onde começar. Comecei atendendo em um espaço de beleza. Lembro como se fosse hoje, a minha primeira paciente foi a cabeleireira do espaço. Depois, uma nutricionista. E assim começou a ganhar forma o meu consultório. Com apenas 3 meses, atendendo naquele espaço, fui convidada para ir para dentro de uma clínica com 2 médicas renomadas aqui em Cuiabá. E cada paciente que chegava, eu via a importância do olhar integrativo. Aplicação prática, ética e com retorno real. Então, eu quero que vocês saibam que, se nós não começarmos, nós não sairemos do lugar. Hoje já são 10 anos de quando eu comecei. Imagine se eu não tivesse começado, eu estaria sem nenhum resultado. Eu não teria a segurança que eu tenho hoje. Eu sei falar de igual para igual com qualquer médico renomado do Brasil. E alguns casos me marcaram. Um paciente que chegou naquele consultório, ele era o paciente da médica da clínica. Ela me encaminhou. Um paciente com fibromialgia. Já tinha tentado de tudo, até acupuntura. E ali, naquele momento, eu entendi que não dava mais para repetir o que muitos repetem. E eu vi o quanto era importante conhecer a fundo a história daquela paciente. Naquele momento, 10 anos atrás, exatamente, eu não imaginava que essa história clínica que eu fazia chamava epigenética. E eu vou contar para vocês. Este caminho dos atendimentos foram me dando segurança, foram me dando autoridade. Cada resultado promissor e benéfico para o paciente era uma alegria imensa. E até hoje, como é importante você atender um paciente que fala assim: doutora Isa, eu estou há 20 anos com esse problema.
Eu estou há 40 anos e as pessoas acham que é normal. Eu já atendi paciente com 70 anos com uma insônia. Vocês têm noção do que é isso? E para mostrar esse caminho com clareza, eu separei 3 segredos que vão destravar sua prática de uma vez por todas. Segredo que eu mesmo queria ter aprendido lá no início, eu não imaginava que era importante ter um método. Que era importante. Aliás, eu sabia que eu queria ter encontrado uma especialização, algo que me desse um apoio, um respaldo, mas não existia. Então, eu quero que você saiba que estar aqui junto comigo é algo que você vai ter aí uma bagagem tremenda, porque eu não economizo informação, porque eu sei o quão precioso é o tempo. E olha, assim como muitos, eu fiz muitas especializações também. Eu tenho 7 especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando eu terminei o pós-doutorado, eu já atendia. Eu pensei, e agora? Eu preciso ir para o exterior fazer um pós-doutorado, porque aqui eu não tenho nenhuma formação que vai me completar. E aí eu recebi um insight. Não é a quantidade e nem a teoria que vai te dar resultado que você quer, e sim a prática clínica. Você já tem resultados, você já tem a teoria. Se você não colocar em prática, você nunca vai sair do lugar. Eu ouvi essa frase na minha cabeça. E por isso eu falo muito para os meus pacientes, para os meus alunos. Conhecimento sem ação não gera transformação. E foi exatamente isso que eu fiz ao começar a me dedicar ao consultório. E aí veio a pandemia. Eu não podia atender dentro do hospital. Eu tinha me mudado para o interior para coordenar um curso de farmácia. Eu tinha um ambulatório dentro do curso de farmácia e eu fui para dentro do hospital. Mas com a pandemia, como entrar no hospital? Não podia, era proibido. E aí eu mandei uma mensagem, um ofício para o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, pedindo autorização para atender online. E é lógico, todo mundo podia atender online, né? Então, eu comecei os atendimentos online. E vendo os resultados ali, eu pensei, eu não posso ser egoísta e não formar outros profissionais. Eu lembro como se fosse hoje um caso que marcou. Um paciente com insônia de 20 anos. Ele foi curado. Ele foi curado em apenas 2 meses. E eu tive a oportunidade de visitá-lo, eu atendi ele online, eu tive a oportunidade de visitá-lo em agosto do ano passado, lá em Belém. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou trazer aqui esses segredos. O primeiro segredo é o desbloqueio mental. E esse segredo, eu geralmente trabalho eles dentro da especialização. Mas eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou externando isso. Por quê? A maioria dos profissionais que vêm fazer a especialização vem porque quer o título e não imagina que pode ter toda a autoridade no atendimento dos pacientes.
Por mais que vem sabendo que eu estou falando, que eu vou ajudar e que eu tenho já os meus resultados. E eu falo com toda certeza, muitos profissionais que estão na especialização demoraram a destravar. Então, esse desbloqueio mental, a gente precisa trabalhar muito no profissional. E eu quero que vocês já tenham esse despertar para entrar de vez nesse mercado. Você precisa se apropriar. Se você chegou até aqui, porque você já me conhece e você sabe dos meus resultados. A dúvida, ela paralisa. 90% dos profissionais, na hora de prescrever, trava. E eu vou destravar isso hoje aqui em vocês. A primeira trava é mental. É o famoso, eu não sei se posso. Eu tenho medo. E se o paciente tiver alguma reação? Porque geralmente o paciente que chega, ele já está tomando outros medicamentos, ele já foi em outros profissionais. Talvez você já pensou isso, não é? Será que eu posso prescrever mesmo? Sendo farmacêutico, sendo enfermeiro, sendo nutricionista, sendo terapeuta? Será que eu posso? Preciso ter especialização? Então, deixa eu te contar. Você pode sim. A legislação brasileira permite a prescrição dentro de 8 áreas de formação. Então, não tenha medo. Conhecimento legal, respaldo da sua área, confiança na prática. Qual é o maior perigo? E até quem tem autorização é cometer um grande erro de levar até o paciente à morte, não é? Mas, se você tem o acompanhamento, a especialização e o conhecimento certo, você não vai fazer ter isso. Olha só o que diz essa minha especialista, que é enfermeira e nutricionista. Olá, meu nome é Amélia, sou enfermeira e nutricionista em Goiânia, Goiás. Atuo na área da fitoterapia clínica, aplicando o método Fitoclin. Antes da aplicação do método Fitoclin nos meus atendimentos, eu me sentia perdida de como usar a fitoterapia de forma prática e segura. Hoje, com o método Fitoclin, aprendi a estruturar minhas consultas e fazer uma prescrição de forma segura e assertiva. Isso me trouxe confiança e organização para crescer no consultório e atender mais pacientes. Hoje, o meu faturamento aumentou de valor. Sou grata ao método Fitoclin e recomendo a todos farmacêuticos ou profissional de saúde que queirem crescer com a fitoterapia. Maravilha! E aqui, com esse primeiro segredo do destrave mental, você também vai ter aí desbloqueio para desenvolver o seu raciocínio clínico. Atender o paciente, todo mundo sabe atender. Até um leigo sabe atender. Mas, seguindo o método, identificando a causa, utilizando a anamnese epigenética, que eu já vou falar, você vai saber a origem do sintoma na raiz. E isso vai te dar segurança e clareza para selecionar a planta adequada. Selecionando a planta adequada, que, aliás, não é uma, não pode ser só uma. E este é um grande segredo dentro deste raciocínio clínico, porque a maioria dos profissionais
eles acham que é identificar a causa, todo mundo pode ser capaz. Mas o grande segredo de todo o método, dentre os 3 segredos que eu vou falar, é você realizar esse raciocínio clínico para selecionar a planta certa. E aí, fazer a sinergia entre elas, na quantidade de tempo, na dose correta, no horário correto, e isso vai trazer o seu grande diferencial para que você se destaque. Aqui, um caso real da farmacêutica Tatiana. Antes, ela tinha muito medo de errar. Ela nunca tinha prescrito. E aí, ela foi atender uma paciente com TPM. Foi a primeira prescrição dela. E, após aplicar o método Fitoclean, ter a minha assessoria para validar a fórmula, ela teve um grande sucesso no tratamento da paciente, que, além disso, melhorou a ansiedade e insônia. Olha só o que ela fala. Olá, hoje estou aqui, né, para falar um pouquinho desse método maravilhoso que é o método Fitoclean da doutora Isa. Vamos lá. Tatiana Beriri, doutora Tati, farmacêutica, e hoje eu sou fitoterapeuta. Gente, não tenha dúvida, faça, né, faça essa especialização, faça feliz, tá? Todos os seus sonhos, né, estar realizados, né, como você deseja. Não tenha medo, não tenha receio, acredite nesse processo. Siga cada passo. Vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês. E assim, não estou dizendo só financeiramente não, né? Porque hoje em dia, com o meu consultório, eu atendo em média 40, 50 pacientes mês. Então, a média, às vezes, de mês eu atendo mais. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o quanto isso mudou a minha forma de pensar, de ver o paciente, de entender todo o processo, estar junto com ele ali, buscando, né, a sua melhora. Esse tipo disso, né, e esse método, ele traz isso, essa visão clínica, esse raciocínio lógico, entender todo o processo. Né? Então, assim, não tenha dúvida, faça o método, aplique esse método, faça esse curso, vocês vão ter um divisor de água, vocês vão sair, assim, maravilhados. E outra coisa, preparados no mercado de trabalho. E obrigada, doutora Isa. Obrigada, gratidão. Beijos. Não deixe de fazer. O segundo segredo é ter esse método estruturado. Fórmulas prontas não funcionam. Você precisa ter ali a fórmula personalizada. Segurança e legalidade vai te dar um respaldo completo e fazer aí o seu destaque profissional para ser um diferencial no mercado. Não basta conhecer a planta, não basta ter a especialização, não basta amar a saúde natural. Você precisa de um caminho que tenha base sólida, lógica clínica e aplicação prática real, porque o método é que te dá segurança na hora de atender. É o método que vai te tirar as dúvidas na hora de prescrever. É o método que vai transformar o seu conhecimento disperso em resultado concreto no consultório. E é por isso que eu criei esse método Fitoclean. O método Fitoclean foi desenhado para quem quer atuar com a fitoterapia de forma ética, segura e valorizada, mesmo que esteja começando agora, mesmo que nunca tenha prescrito nada antes. Se você começar a seguir o método, no estralar de dedo, você consegue
atender o paciente. Porque sem método você fica travado. Porque sem método você se sente inseguro e vai cobrar barato. Porque sem método você não consegue mostrar o seu diferencial para o paciente. Acaba sendo visto como só mais um no mercado. Com o método Fitoclean, acontece o contrário. Você entende exatamente o que pode fazer com respaldo jurídico, técnico e ético. Você se prepara para aprender, apresentar ali, construir a prescrição segura, individualizada e embasada na ciência. Você entrega resultados para o paciente e resultados que vão te valorizar, indicando e fazendo aí o seu crescimento. Agora, acabou de ser publicada no Conselho Federal de Farmácia o RQE, a resolução que vai trazer mais autonomia para o farmacêutico. Mas as áreas da saúde, a maioria já tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Com a regulamentação, você vai poder ter o seu número. Isso vai te dar... Todo médico tem o seu RQE. Ele tem a especialidade em dermatologia, de estética, acupuntura, todos eles têm o seu RQE determinado. Então, o profissional que entende que pode prescrever, que atua dentro da legalidade, com base técnica e usando o que a legislação já permite, ganha autoridade clínica verdadeira. Não é favor, não é sorte. É o domínio de um método, conhecimento, prática com ética. Quem se posiciona agora com respaldo e ciência vai sair na frente. Uma das minhas alunas, a Daniela, farmacêutica, ela estava travada há anos. Ela sabia sobre plantas, ela tinha estudado, mas ela não sentia segurança para prescrever. Tinha medo de errar, tinha medo de ser questionada, tinha medo de cobrar. Depois que ela aplicou o método, a história dela mudou completamente. Hoje ela tem já o seu consultório em uma clínica em Minas Gerais. Ela prescreve com clareza, confiança e respaldo. E o mais bonito de tudo, ela desenvolveu aos seus pacientes algo muito importante: esperança de tratamentos naturais com responsabilidade. Isso é o que acontece quando se coloca em prática o método. Não é teoria solta, não é fórmula decorada. É a prática clínica personalizada que transforma a saúde do paciente. Quem tem um método não trava. Quem tem método prescreve com confiança. Quem tem método é visto como referência. E quem é referência não precisa correr atrás de paciente. É o paciente que corre atrás de você. Aqui eu tenho na sala, eu acho que ela está aí ainda, a Ariane. A Ariane é um orgulho do método Fitoclean. Ela já atendeu mais de 200 pacientes em uma cidade de 6 mil habitantes no interior de São Paulo. Então, para vocês verem, eu vou mostrar o depoimento dela aqui. O segredo é seguir o método e atuar com segurança, tendo bases sólidas, objetivo claro e o valor ético. O método Fitoclean, ele tem 3 pilares: a epigenética, com base científica fundamentada, a neuroplasticidade, adaptação e mudança, e a fitoterapia
integrativa, que é o tratamento individualizado com a prescrição de plantas, fitoterápicos e os óleos essenciais. O que seria a epigenética, doutora Isa? A epigenética, ela permite conhecer o nível de inflamação que cada paciente tem com base na história de vida. Conseguimos identificar como está a saúde, mesmo quando ele carrega predisposição genética. Porque, conhecendo as raízes da história daquele paciente, nós conseguimos atuar e ver o desequilíbrio que aquele paciente está, reprogramando a expressão dos genes para promover cura e longevidade. Porque capacita o profissional a trabalhar de forma preventiva, fortalecendo o organismo antes que a doença se manifeste. Porque traz uma nova visão de responsabilidade e poder pessoal sobre a saúde daquele paciente. É fantástico quando nós aplicamos a anamnese epigenética. E neuroplasticidade, doutora Isa? A neuroplasticidade possibilita reverter padrões emocionais e fisiológicos que sustentam a doença. A maioria dos pacientes que têm hipertensão, diabetes, insônia, depressão, gastrite, eles acham que não tem como tratar, que eles precisam conviver com aquilo o resto da vida. Nós podemos mostrar àquele paciente que ele não precisa ter na sua mente que ele não vai ser curado. A cura, ela vem a partir do momento que o paciente entende toda essa conexão cerebral voltada para hábitos de vida saudável. É um trabalho que nós fazemos durante a consulta com o planejamento da prescrição, que é um trabalho educativo também. É engraçado, cada paciente que eu vou atender, que eu explico, por mais que ele já chegou sabendo, eu gosto de explicar da importância dele falar tudo e da importância que ele precisa ter de se apropriar da cura e de parar de pensar naqueles problemas que se arrastam há anos na vida dele. Promover a mudança profunda e duradoura na resposta do organismo ao tratamento é o que acontece quando esse paciente entende que ele realmente não vai voltar no passado. Muitos pacientes, gente, vocês não imaginam o quanto eles sofrem com problemas da infância. E eles acham que precisa ficar com aquele problema. Nós precisamos mostrar e transformar a prática clínica além dos sintomas e atingindo as bases comportamentais da cura daquele paciente. E a partir desse panorama, da história dele e do desejo que ele tem de ser curado e a mudança que ele precisa fazer, nós vamos fazer a prescrição de fitoterápicos e fórmulas personalizadas para ajudar, porque ele precisa querer. Só que ele não vai conseguir sozinho, mas ele precisa entender que ele vai conseguir e que vai ter um suporte. Não é assim um bebê quando ele está começando a andar? Ele vai andar porque ele sabe que a mãe está ali em volta e vai pegar ele. Assim é a fitoterapia integrativa. Quando nós mostramos para ele que tudo que ele viveu e que gerou essa mudança no organismo dele vai ter ali um suporte com a prescrição para
melhorar os neurotransmissores, criar novas mitocôndrias, ativar as respostas celulares. Ele muda totalmente. Olha, parece que é virada de chave. Porque tratar o paciente precisa ser de forma completa, considerando corpo, mente e o ambiente em cada prescrição. Porque combina ciência, evidências e individualização do cuidado, gerando mais eficácia e segurança. Porque fortalece a relação terapêutica e amplia os resultados clínicos a partir de um olhar humanizado, porque diferencia o profissional no mercado, valorizando a sua atuação e a autenticidade e a confiança do paciente. Gente, eu tenho tantos pacientes que são assalariados, aposentados, e tenho também pacientes com alto padrão. Então, isso mostra claramente o que eu estou falando aqui. Não é o preço que nós precisamos focar, mas é o valor do trabalho que nós realizamos. Meu programa na rádio traz muitos pacientes porque eles me acompanham. E ainda mais pessoas idosas. Eu tenho paciente de 94 anos, 85 anos, 76 anos. E eles demoram mesmo para ganhar confiança. E eles se planejam para vir fazer o atendimento. É muito lindo, gente. Então, com a autoridade clínica e o RQE, você vai ter aí a definição de prescrição legal, vantagem competitiva para dominar o método e a legislação e sair na frente, garantindo a atuação ética e o respaldo científico. Eu mostrei aqui alguns depoimentos inspiradores. Desafios enfrentados, todos nós temos. A transformação, ela vem e os resultados aparecem. Quem tem método não trava, prescreve com confiança, é referência no mercado e o paciente vai te encontrar. Gente, é incrível. Eu atendi semana passada um paciente com transtorno mental que já está tratando com um psiquiatra há mais de 20 anos. Aliás, mais de 40 anos eu acho que ele trata. Ele tem 52 anos. E ele me encontrou pelo telefone, pesquisando na internet. Vocês estão entendendo o quanto é importante esse trabalho? O quanto de pessoas que estão precisando ser atendido na integralidade? E ele está fazendo tudo certinho. O valor da minha consulta é 797. Eu fiz para ele 690. E ele comprou já todas as medicações. Está seguindo certinho. Eu falo com ele toda semana, até 2, 3 vezes por semana. E ele está muito feliz. Eu recebi um áudio dele sexta-feira, falando assim, doutora Isa, será que eu já posso parar o medicamento? Ele é muito ansioso. O medicamento do psiquiatra? Porque eu já estou tão bem. Eu falei, negativo, você não vai parar. Você vai precisar pelo menos mais 2 meses e o psiquiatra que vai avaliar. Então, tenha calma. Você vai ficar muito melhor ainda. Então, gente, é isso. Essa segurança. E o paciente que chegou até mim com 6 vezes que tentou suicídio. E eu falei para ele. E eu não cobrei, essa foi uma cortesia que eu dei. Eu falei para ele assim, olha, eu vou te atender toda semana. Eu não atendo nenhum paciente toda semana, mas eu vou te atender. Gente, nós precisamos mostrar o carinho, a acolhida ao paciente. Eu falei para ele, você é um milagre de Deus. Deus te ama. Nós precisamos mostrar para esse paciente. E eu falei para ele, essa sexta-feira eu falei com ele novamente no segundo atendimento, na segunda consulta. Falei para ele assim, olha, é normal você continuar, ele ainda está ouvindo vozes. Eu falei, você imagina uma jaula com leão.
e você está lá dentro, passando por muito sufoco, muito medo. Você sai daquela jaula, você foi libertado daquela jaula, você ainda vai continuar ouvindo essas vozes, esse barulho. Você tem 19 anos que viveu nesse barulho do massacre, de muito transtorno, de muitos problemas. Então, não vai ser assim, no estralar de dedo, mas você vai ficar bom. Acredita em mim, você vai se livrar disso. Você quer se livrar disso? Na primeira vez, gente, ele falou para mim assim, doutora Isa, eu penso toda hora em me suicidar. Em toda hora. E aí eu falei para ele, você não vai mais pensar isso. Fala comigo, repete comigo. Ele estava resistindo em falar, vocês acreditam? E agora, sexta-feira, ele falou várias vezes. Eu fiz repetir várias vezes. Eu estou curado. Eu amo a minha vida. Gente, é muito sério. Olha aqui o depoimento do Felipe. Eu sou o Felipe Custódio, sou farmacêutico FitoClean e gostaria de compartilhar com vocês que essa foi uma das melhores experiências no que diz respeito à atuação na fitoterapia clínica, porque estudar através do método FitoClean nos permite a compreensão mais abrangente do que se refere da saúde do paciente, o seu estado e condição atual, e a compreensão de como os muitos fatores que envolveram a sua história podem ter contribuído para a condição atual. Então, a visão mais panorâmica do paciente e saber, conhecer mais sobre quais plantas são importantes para tratar determinadas condições faz toda a diferença no atendimento clínico. Então, vale a pena fazer parte da família FitoClean. Vamos ouvir a nossa linda Ariane. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Ariane Brida Silva. Eu sou enfermeira de formação há 27 anos, de São Paulo, e atualmente atuo aqui na cidade de Santo Antônio da Alegria, uma cidade pequena, mais ou menos 7 mil habitantes. Aqui eu trouxe o primeiro consultório de práticas integrativas. E no decorrer desse ano, eu fui buscar conhecimento com a fitoterapia clínica da cidade, do interior e as pessoas gostam de tratamentos. Isso é uma busca constante das pessoas que agora métodos mais alternativos e com menos efeitos colaterais. Então, eu comecei a buscar vários cursos e não tive sucesso no sentido de encontrar consistência e um método seguro para que eu pudesse prescrever com autonomia, entendendo de dose, interações medicamentosas, sabendo prescrever óleos essenciais, chá, e as plantas nas suas diversas formas. Então, eu gostaria de contar para vocês a minha alegria, a minha felicidade com os meus resultados com o método que eu conheci e contar um pouquinho para vocês os bastidores desse curso, como é que a gente alcança esse resultado, tendo aí uma mentora bastante especial e dedicada que nos apoia por dentro do Vamos lá, esse método. Então, aqui eu já tenho um prontuário eletrônico, por conta de ter mais de 200 pacientes. No prontuário, a gente tem o agendamento, que são dentro por trás, e os registros no prontuário completo, tudo centralizado, que facilita a nossa gestão, o registro, né, de toda a documentação do paciente. Então, aqui eu condenso, faço a entrevista e registro todo o histórico do paciente, com todos os dados que a gente precisa. Em seguida, eu já vou fazer o meu raciocínio clínico, encaminho aqui um resumo para a doutora Isa, para ela saber do que se trata, principalmente quando a gente tem algumas dúvidas da prescrição dos casos mais graves. Em seguida, já elaboro a minha prescrição com aquilo que eu aprendi já no método, para que ela possa validar e eu não ter nenhuma dúvida quanto a essa prescrição. Esse envio acontece pelo WhatsApp, onde a doutora Isa prontamente nos responde. Eu pedi urgente, ela estava em Brasília e prontamente ela fez as correções do meu caso clínico para enviar para o meu paciente. Então, é assim que funciona a mentoria com o método FitoClean com a nossa mentora, a doutora Isa Nete. Muito bem. E o terceiro segredo é gerar o valor. Gerar o valor na hora que o paciente te encontra, porque ele não espera, sinceramente, gente, o paciente, ele não espera. Ele acha que vai encontrar alguém que vai prescrever uma planta para ele. E aí, você
não precisa se preocupar em atender quantidade, mas ter ali a qualidade, atender melhor. Aqui é a chave que vai mudar tudo, porque não basta só ter segurança técnica. Não adianta você só saber da fitoterapia. Ah, eu sei o que eu vou prescrever. As meninas estão aí, elas podem falar, mas você precisa mostrar que o seu atendimento encanta, que o seu atendimento vai ter uma resolutividade que ele não teve ainda. Entenderam? Você também precisa ser valorizado. E a boa notícia é, a fitoterapia integrativa aplicada de forma certa te dá isso. Quando você prescreve com ética, consciência e com intenção verdadeira, o paciente percebe. Ele percebe que não está pagando por um chá. Ele percebe que não está pagando por uma forma genérica que todo mundo utiliza. E aí, aqui eu quero falar para vocês, quantos de nós já vimos prescrições idênticas? Eu já ouvi vários comentários. Ah, aquele médico? Ele só muda o nome do paciente, as mesmas prescrições, não é verdade? Ele entende que ele está investindo em algo muito maior. Só dele conversar e ser recebido para ter ali a explicação de como ele vai ser atendido. E é lógico, se você mostrar que atende daquele jeito, você precisa atender daquele jeito para melhor. Você precisa encantar aquele paciente. Por quê? Porque 30% dos pacientes que você atende vai te recomendar para outros. Ele está comprando mais tempo de vida, porque você está encurtando o caminho da saúde. Ele está comprando economia de dinheiro, porque você está evitando anos de tratamento errado e medicamentos sem resultado. Ele está comprando economia de sofrimento, porque você entrega qualidade de vida real e não promessas vazias. E quando o paciente sente essa diferença no atendimento, tudo muda. Ele confia em você, ele volta para se tratar novamente. Porque na hora que você recebe um paciente, você vai ter pelo menos mais 4 consultas com ele. Mas se você não atender ele bem na primeira, ele nunca mais volta e ele sai te queimando, não é? Ele vai te indicar para toda a família. E ele aceita pagar mais, porque ele entende o valor que você entrega. O preço deixa de ser um problema, porque quem prescreve, quem percebe valor, não discute preço. Gente, eu atendi uma senhora que ela falou assim, doutora Isa, tem mais de 6 meses que eu queria ter vindo aqui. Por que você não veio? Porque eu não tinha quem me trazia. A minha filha trabalha muito e não tinha. Olha para você ver, eu pensei que ela não tinha vindo porque ela não tinha dinheiro. Vocês acreditam? Eu nunca ouvi de nenhum paciente que veio atender que falou assim, doutora Isa, sua consulta é muito cara. Você tem que diminuir o valor. Nunca, nunca. Eu atendi uma paciente que pagou 997 e ela falou para mim, doutora Isa, eu paguei 1.200 em uma consulta integrativa com um médico e eu não fui atendida como eu fui atendida aqui. E tem médicos cobrando R$4.000 em consulta usando a medicina integrativa. Então, atender melhor, esse é o terceiro segredo. Não é atender mais. Você não precisa atender mais, mas atender melhor. A chave
é ser valorizado, não apenas ter a segurança técnica. Fitoterapia integrativa aplicada com ética e ciência gera valor real. Tempo de vida em curto caminho da saúde, economia de dinheiro evitando tratamentos errados, economia de sofrimento entregando qualidade de vida. E quando o paciente sente valor, ele confia, ele volta e ele indica você. Preço deixa de ser o problema para quem percebe o valor. Você pode e deve cobrar mais, porque você vai ter a transformação. O atendimento é mais que consulta, é uma transformação real. Ofereça saúde sustentável e vida com propósito ao paciente. Quem entrega valor tem direito e dever de cobrar bem. Aqui um outro depoimento, a Patrícia, ela aumentou seu ticket quando ela chegou para fazer o método, ela cobrava R$50 e ainda tinha retorno, gente. E agora ela cobra R$400. Ela manteve pacientes e ganhou indicações de boca a boca. Ela fatura em um dia, agora, o que ela faturava quase um mês. O diferencial, ela vende valor e não preço. Olha aqui, mais um depoimento. Olá, eu sou a doutora Zeynan, farmacêutica clínica, especialista em fitoterapia, moro em Boa Vista, Roraima. Antes de conhecer o método, eu me sentia perdida sobre como atuar na fitoterapia de forma prática e segura. Com o método fitoclínico, aprendi a estruturar as minhas consultas, prescrever com segurança e dar valor ao meu trabalho. Isso me trouxe confiança e organização para crescer no consultório e atender mais pacientes. Hoje, meu faturamento aumenta de valor, atendo mais pacientes e me sinto realizada profissionalmente. Sou muito grata ao método fitoclínico e recomendo a todos os farmacêuticos que querem crescer com a fitoterapia. Vocês, meu nome é Paula Santana, eu moro em Sorocaba, São Paulo, eu sou terapeuta e fitoterapeuta. Eu vou contar para vocês só um pouquinho sobre o método fitoclínico. Antes do método fitoclínico, eu me sentia despreparada e perdida de como usar a fitoterapia no meu consultório, de como utilizar a fitoterapia de forma prática e segura. Meu consultório não tinha pacientes. Hoje, o meu consultório tem pacientes e o meu faturamento aumentou, porque ele era baixo. Depois do método, tudo mudou. Com o método, aprendi a estruturar as minhas consultas, prescrever com mais segurança e dar valor ao meu trabalho. Isso me trouxe também muita confiança e organização para crescer cada vez mais e atender muito mais pacientes. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, meu faturamento aumentou muito. Eu me sinto extremamente realizada profissionalmente. E eu sou muito grata à doutora Isa e ao método fitoclínico. Recomendo a todos vocês, farmacêuticos e profissionais da saúde, que querem fazer a diferença na fitoterapia. Então, quem gera transformação real gera valorização natural. E quem é valorizado construirá a carreira dos sonhos, atendendo menos e ganhando muito mais. Esse aqui é um dos meus alunos que, quando chegou, ele já tinha o consultório no centro de São Paulo. Ele atendia 6 pacientes por mês. Eu falei para ele, você tem capacidade de atender 40 pacientes. Olha o que ele diz. Meu nome é João Roque, eu sou farmacêutico especialista em fitoterapia clínica e também sou formado em fitoclínica, um método composto na aplicação da fitoterapia pela doutora Isa. E hoje eu estou aqui para falar de algumas diferenças que eu tive na minha prática, no dia a dia, atendendo os pacientes antes e após, né,
fitoterapia. Então, antes era uma forma de praticar a fitoterapia e depois uma forma diferenciada. A fórmula fitoterapia, o método fitoterapia de atendimento. E para ilustrar isso, eu trouxe um caso de um paciente, onde esse paciente, a queixa principal desse paciente era a ansiedade, né? Então, ele já vinha de uma história de crises de ansiedade, uma transição de carreira, passando por alguns problemas emocionais e, né, instabilidade financeira. E esse paciente já vinha se tratando com a psiquiatria. Então, ele fazia o tratamento, usava na época mirtazapina, fazia esse tratamento, mas mesmo assim ele ainda tinha sintomas físicos da ansiedade. Apesar de não entrar mais em crises, né, não atrapalhar ele mais para trabalhar, principalmente pelo que trabalhava, ele ainda tinha sintomas, formigamento, tremores, palpitação, respiração ofegante. Então, apesar de não entrar em crise, os sintomas ainda existiam. Então, ele buscou a fitoterapia. Num primeiro momento, nós atuamos de forma bem compartimentada, com base nos sintomas do paciente de ansiedade. Utilizamos, então, a fitoterapia, né? Fizemos o uso de plantas medicinais que tratam a ansiedade e tratam bem. Porém, nesse primeiro momento, nós ficamos bem focados apenas nos sintomas. E quando nós passamos a aplicar, nesse caso especificamente, quando nós aplicamos o método Fitoclean, o tratamento mudou completamente. Porque aí sim eu pude entender outras questões que envolviam a saúde desse paciente, como eu falei aqui no começo. Então, o momento de vida dele, o que estava causando essa ansiedade, os problemas emocionais que ele estava passando, as dificuldades financeiras, a atividade física, né, o sedentarismo, uma alimentação errada. Então, num primeiro momento, a gente não fez a avaliação desses tópicos, né? Então, a gente não avaliou o paciente, nós avaliamos a doença, como que essa doença estava impactando a vida dele. Ponto. Quando nós passamos a avaliar o paciente, a pessoa, nós começamos a tratar a pessoa. Então, nós continuamos com o tratamento, com os fitoterápicos, mudamos algumas fórmulas para ser mais assertivo e acrescentamos no tratamento algumas questões que antes não estavam, como o tratamento de uma gastrite que ele tinha, e no momento nós não tínhamos tratado no começo, né, porque nós ficamos focados somente na ansiedade. Nós ajudamos ele a melhorar a alimentação através de uma orientação alimentar, do mapeamento dessa alimentação, sem entrar no âmbito nutricionista, né? E também ajudamos esse paciente com técnicas respiratórias, de relaxamento, para ajudar ele a manejar a ansiedade e o estresse que ele vivia no dia a dia. E nós só fizemos essa prescrição mais completa, que envolvia a fitoterapia, estilo de vida, o lado emocional, a discussão desses conflitos que estavam acontecendo na vida dele, após a aplicação do método Fitoclean. Então, isso fez total diferença, porque hoje esse é um paciente que teve alta, tanto da psiquiatria quanto aqui da fitoterapia. Ele não usa mais mirtazapina, não precisa, não faz uso mais dos fitoterápicos também, ele mantém a sua saúde, não tem mais crise de ansiedade, sintomas físicos, não passa mais por uma ansiedade descontrolada, sem nada hoje em dia. Por quê? Porque tratamos as suas causas. Então, isso é o método Fitoclean. Então, espero ter contribuído para vocês terem uma visão de como é trabalhar com esse método tão especial e tão assertivo que a doutora Isa propõe para nós. Um abraço, perdão. Olá.
Então, eu recebi muitas mensagens essa semana solicitando aí as vagas na especialização. Então, eu decidi abrir aqui hoje as vagas para a especialização em fitoterapia clínica baseada em evidências, para que vocês possam ter segurança jurídica, aprender a fazer fórmulas personalizadas e ter o destaque profissional. Com isso, vocês vão ter uma valorização profissional, prescrevendo de forma ética, com o aumento do ticket médio entre R$ 400 a R$ 600 reais por atendimento e a fidelização que os pacientes vão ter aí, valorizando, indicando e retornando para o atendimento. Então, aqui, ó, um exemplo de uma prescrição personalizada de uma paciente com diabetes e que quer emagrecer. Aqui, uma fórmula para um paciente aí com baixa imunidade, desânimo e processos inflamatórios aí crônicos, com ansiedade, insônia, e aqui uma fórmula para dores, e tanto para uso interno quanto para uso externo. O valor da consulta, ele varia dependendo do aluno, né? Inicialmente pode começar, eu recomendo começar com R$ 290, mas em média R$ 400 a R$ 600 por atendimento. E o atendimento, ele tem 3 etapas: a pré-consulta, a consulta e a pós-consulta. Isso vai estar dando aí uma segurança muito grande ao paciente. A fidelização, ela vai vir com a entrega de qualidade. Com a pós-consulta, você vai ter aí uma maior adesão do paciente, porque ele tem dúvida, ele nunca teve uma prescrição de plantas para usar na forma de chá, cápsula e ainda os óleos essenciais. É muito novo para ele. Então, quando a gente faz a pós-consulta, eu tenho uma secretária para me ajudar, mas antes era eu que fazia, e até hoje eu ainda tenho alguns pacientes que eu mesmo falo na pós-consulta, porque eles preferem fazer a pós-consulta com a gente do que com a secretária. Para quem é especialização, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas e terapeutas. Eu tenho recebido alguns profissionais que não é dessa área. E aí, o que eu falo? Você pode fazer especialização, porque o requisito da especialização é ter graduação. E aí, com a especialização, você pode se tornar terapeuta, fazendo aí todo o passo a passo para atender o paciente. E aí você precisa solicitar o registro no Conselho de Terapeutas. O que você vai aprender com a especialização? Como eu disse, aqui na especialização, eu não ensino só fitoterapia, porque não adianta nada você saber dominar a fitoterapia e não ter paciente. Então, nós temos aí a parte do posicionamento inteligente, como gerar valor no seu trabalho, que é toda a parte do pilar. Nós temos 2 pilares, eu vou mostrar já. O primeiro pilar é o Empreender Fitoclean, onde você vai aprender todo esse posicionamento, e o segundo pilar é a parte da fitoterapia, para você fazer aí a prescrição personalizada, aplicar o método e basear aí em toda a parte de evidência científica. Eu sempre trago um versículo, e eu deixei para trazer aqui nesse momento, porque eu queria mostrar para vocês aí que Deus tem para nós. Ele fala aí com a gente: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Por isso, é importante nós termos força para sair da dúvida, coragem para agir, certeza de que não estamos sozinhos na jornada e a confirmação de que o novo caminho é abençoado. Eu não estaria oferecendo uma especialização se eu só ganhasse.
eu tenho certeza que todos nós saímos ganhando. O paciente que é atendido por você, você e eu. Porque se a gente tiver só uma via só um ganhar, não sustenta nenhum negócio. Então, com a especialização Fitoclean, você vai sair de um cenário de dúvida, de medo, de errar, para prescrever com confiança, responsabilidade clínica e retorno financeiro real. Mesmo que você esteja começando do zero, você não precisa ser especialista e nem saber nada de fitoterapia para atender o primeiro paciente, porque eu te ajudo. Você só precisa ter a vontade de fazer a diferença. Nós te pegamos pela mão e te mostramos o caminho. Ganho real. Agora pensa comigo. Hoje, uma consulta com prescrição de fitoterapia pode facilmente ser cobrada de R$400 a R$600. Eu cobro entre R$797 a R$997. Isso significa que se você conseguir 20 atendimentos por mês, você tem uma renda de R$8.000. Mas você vai exercitando isso, como a Tati falou, ela atende até 50 pacientes por mês. Olha isso. Menos de um atendimento por dia. Agora imagina você com 2 atendimentos por dia, o cenário comum dos meus alunos. Esse é o tipo de aprendizado que se paga para sempre. Então, potencial do retorno. Isso é importante, porque eu fiz 7 especializações, nenhuma delas me deu retorno financeiro. É lógico que o conhecimento ele foi sendo construído, mas eu falar que eu fiz uma especialização em farmacologia clínica e após eu terminar ela, eu estava ganhando dinheiro? Nunca. Então, a especialização ela tem 2 pilares, impactante e inovador. A parte do empreender Fitoclean e a fitoterapia clínica integrativa. Você vai ter aí todos esses módulos na parte do empreender. Aprender o marketing profissional, aprender a tecnologia da assertividade, a gestão estratégica do consultório, o atendimento Fitoclean, estratégia de fidelização, planos diversos para captar os pacientes, os bastidores da captação minha e uma linha editorial com 40 modelos de criativos e ainda você vai ter aí dentro desses módulos a parte do curso de tráfego, curso de Canva, para que você possa fazer na prática. Aqui estão resumidos 10 módulos, na verdade são 23 módulos, mas eu incluí aqui, no módulo 7, a maioria dos sistemas farmacológicos, para que ficasse mais condensado. Todos os módulos têm estágio supervisionado. E no final, workshop. Então, você vai ter toda uma base aí das raízes da fitoterapia integrativa, essencial para você entender e aplicar a fitoterapia com segurança. A parte do empreendedorismo em fitoterapia integrativa para atrair mais pacientes e expandir a sua prática com estratégias de marketing em redes sociais. O segredo dos compostos bioativos, como utilizar os componentes bioativos da parte sinérgica, o atendimento online com a fitoterapia integrativa para dominar a prescrição digital e acompanhamento do paciente, o método em si, todo o segredo dele, como que você vai desenvolver ali o raciocínio clínico e fazer aí seguir o script, né, que a gente passa, entender um pouco sobre a ética e inovação, porque é importante você saber que não é você sair falando o que você quiser. Tudo tem que ser especificado com todo cuidado. Os casos clínicos reais que você vai acompanhar e a minha supervisão aí do seu lado. Além disso, você também recebe bônus exclusivos. Você vai ter o suporte personalizado com a consulta individualizada, onde eu tenho 2 objetivos: melhorar a sua saúde e também explicar os detalhes do método e vou estar te acompanhando durante 4 meses. O auxílio direto para você prescrever
para prescrever para os seus 10 primeiros pacientes. Eu te ajudo diretamente nesses 10. Se você não souber como prescrever, eu vou prescrever. Depois você... Mas nunca precisa, tá, gente? As meninas podem confirmar. No segundo, terceiro atendimento, o aluno sempre traz a prescrição pronta. As mentorias ao vivo, toda quarta-feira, às 20 horas, durante 12 meses, você vai ter aí a mentoria ao vivo comigo, o estágio supervisionado por 12 meses, mandando lá no grupo do caso clínico real, e além de todo o material que você vai receber, guias de fórmulas, mementos de prescrição, masterclass para aprender sobre aromaterapia. O total, gente, dá 17 bônus. 17 bônus. Todos esses bônus juntos somam mais de 20 mil reais. Isso, 30 mil reais. Se eu fosse cobrar por tudo que eu entrego nessa especialização, ela poderia custar facilmente 30, 40 mil reais. Mas, hoje, você pode garantir esse acesso a um valor muito menor. A minha última turma, o valor da especialização estava 14.997. Mas hoje sairá por apenas 10.997 à vista, com condições de parcelamentos exclusivas. Mas ainda não será esse preço. Para quem está aqui e adquirir aí nessas 24 horas, não vou fazer esse preço. Depois, se você não aproveitar essa oportunidade, você não vai conseguir todos os bônus que eu libero e nós estaremos fechando as inscrições. Olha aí o valor que está para você fechar nas 24 horas, de hoje a 24 horas. 12.999 ou 9.997 à vista. Então, se você sente que chegou a hora de virar essa chave, se quer parar de se sentir travado e começar a prescrever com confiança, respaldo e valorização, você vai precisar preencher aí, a minha equipe está aí no chat, vai te mandar aí um formulário de forma clara, né? Você vai ter aí um método validado com a prescrição clínica segura, o passo a passo prático, sem enrolação para aplicar o método, 900 horas de conteúdo entre aulas gravadas, encontros ao vivo e plantões de dúvidas, os 17 bônus com estratégias que vão acelerar sua prática e te colocar à frente no mercado, o meu suporte 24 horas, como a Ariane falou, né? Eu posso estar onde eu estiver, eu não deixo de responder. O estágio supervisionado é isso, é todo esse suporte que nós vamos estar te dando, né, em tempo real, para que você tenha segurança no que você for prescrever. E para garantir a sua matrícula, é só preencher o formulário que o Guilherme está colocando aí no chat e nós estaremos entrando em contato com você. E eu quero colocar aqui 4 pontos importantes que talvez você esteja se perguntando. Eu não sei se já tem conhecimento suficiente, doutora Isa. Então, essa especialização, ela é feita exatamente para quem não domina nada da fitoterapia. Você vai aprender do absoluto zero, de forma prática, segura e com suporte. Você não precisa ter feito nenhuma outra especialização. Talvez você pergunte, eu não sei se vou ter tempo para acompanhar, porque a gente sabe, muitos de vocês aí, eu falei com vários, não tem tempo. Teve um aluno aí que se inscreveu e falou, doutora Isa, eu não vou conseguir, que eu ainda estarei no trabalho. Então, todo o conteúdo é estruturado para que você possa estudar no seu ritmo. As aulas são gravadas, ficam disponíveis para que você acesse quando quiser, e as sessões ao vivo são gravadas, você pode assistir depois, sem perder nada. E com o suporte de plantões de dúvidas, você nunca fica travado. Você estuda de acordo com a sua realidade. Um exemplo é a nossa aluna Silvia. Ela começou a fazer especialização, ela coordenava 12 anos o curso de farmácia em Goiânia, e ela não assistia nenhuma aula ao vivo, mas ela assistia todas online e me perguntava durante o dia. Resultado, o ano passado ela largou a coordenação e ela está só no consultório. Terceiro ponto aí que você deve estar se perguntando.
E se eu não conseguir aplicar? Por isso, a formação é baseada na prática clínica real. Você vai ter acesso a formulários prontos, a casos clínicos aplicados e ainda o estágio supervisionado para ganhar experiência de verdade. Aqui a teoria e prática andam juntas desde o primeiro módulo. Você não precisa nem assistir as aulas gravadas. Você vindo para a consulta comigo, eu te explico o método e já libero você para começar a prescrever. É isso mesmo. Eu vou te ajudar a desenvolver esse raciocínio clínico para que você tenha aí os seus resultados. E se for mais uma coisa que eu compro e não uso, diferente dos cursos teóricos que só te entregam informações soltas, a especialização Fitoclean é um programa completo de implementação. O aluno que não me dá retorno aí, começa a fazer, eu vejo que sumiu, eu corro atrás dele. Não tem essa não, porque o meu resultado é ver o resultado de cada aluno. Nós te damos o conhecimento aplicado, o suporte necessário, a comunidade para te impulsionar, o acompanhamento para garantir que você entre em ação. E a transformação sua é o nosso objetivo. É pegar ou largar. Então, garanta a sua vaga hoje, preencha o formulário, entre em contato aí nesse WhatsApp, inicie a sua jornada acessando a plataforma e começando a sua transformação ainda hoje. Vou abrir agora aí para perguntas. Manuel. Quem mais está aí? Amélia, Guilherme. Priorize Pharma é a... Esqueci o nome. Vocês têm alguma pergunta? Guilherme? Guilherme colocou aí no chat, ó. Aí, ó. Priorize, escreve seu nome, eu não estou lembrada aqui agora, me deu um branco. Tamires, é. Aí, a Tamires, ela começou, ela chegou, ela cobrava R$100, 150, né, Tamires? Eu briguei com ela, falei negativo, e ainda com retorno. Mas é isso, né? A gente só aprende errando, né? A Amélia também, né? Com muitos resultados aí. A Amélia falou assim, doutora Isa, eu não atendo mais de 20 porque eu não consigo. E ela tem a ergonaria também, então é uma outra oportunidade aí, né? Que também quem entrar pode ter, fazer aí ter a sua ergonaria, né? E atender dentro da ergonaria. Olha aí que legal. Porque, gente, hoje é um problema. Você vai numa ergonaria, ninguém sabe te falar nada das plantas, né? E aí, com certeza, você vai ter aí muito mais vendas, né? E que não só por vender, mas para ajudar realmente a saúde dos pacientes, né? Quer falar alguma coisa, Manuel? Bom, se não tiver nada, eu agradeço, né? E aguardamos aí todos vocês na especialização, tá bom? Tchau, tchau.